Legit, né? Que quer dizer? Glória a Deus. Tá vendo, João? Dessa vez ninguém esqueceu. Só para deixar João feliz. Deus está querendo falar conosco no Gênesis, hein? Não sei o que está para nascer aí. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que haja luz em nossas mentes, que haja luz em nossos corações, Senhor. Que haja luz, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para os nossos olhos, ó Pai, para os nossos pés, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és a lâmpada, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Tu possas abrir os nossos olhos espirituais, Tu possas abrir os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Dá sabedoria, Deus, a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva a um lugar mais alto, Senhor, mais alto em Ti, Senhor. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a entender a Tua palavra perfeitamente, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu dá sabedoria àquele que te pede de graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria, Pai. Entendimento da Tua palavra, revelação do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu te clamo, Deus, que ninguém saia daqui, Deus, da mesma forma que entrou, mas de uma maneira melhor, Senhor. Mais cheia, mais completa do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te clamo, Senhor. Que ninguém saia daqui, Deus, no mesmo estágio em que está, Senhor, mas num estágio mais elevado em Ti, Deus. Mais maduro em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, que a Tua igreja ouve, Paizinho Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, acabamos de ler que Deus disse: haja luz, e houve luz. A palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é o diálogo. Nós vamos falar sobre o diálogo. E o diálogo, a palavra diálogo, é uma palavra grega que significa dia, significa por meio de, e logo significa palavra. Então, diálogo é uma comunicação por meio de palavras. Amém? O diálogo, muitas pessoas acham que diálogo vem de duas, mas não é. Dia é por intermédio de. Ou seja, é uma comunicação por meio de palavras. Isso se chama diálogo, por intermédio de palavras. Então, diálogo sempre vai ocorrer quando houver mais de duas pessoas. É uma troca ali de informações, é uma troca de ideias. Isso é um diálogo. Amém? Quando Deus criou a terra, no princípio, no capítulo 1, no versículo 3, Ele diz: haja luz. Houve algum diálogo aqui? Não. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele estava a falar para as coisas inanimadas que tornassem coisas animadas. Ele estava a falar para se formar a luz. E nós lemos durante todo o capítulo 1 que Deus diz com o verbo haver: haja, 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 e as coisas acontecem. E essa palavra no hebraico, que e haja luz, e faça-se, ou torne-se, ou como Deus diz no princípio, chama-se Ierri. E haja luz, Ierri. E essa palavra que Deus diz, e haja luz, e Ele diz em todo momento, e viu Deus que a luz era boa, e depois Ele diz, lá na frente, haja firmamento, versículo 6, Ele usa o mesmo verbo, Ierri, e haja firmamento. Depois Ele vai mais para frente, e Ele diz, e Ele começa a dizer para produzir relva, e haja luz debaixo dos céus, e haja luzeiros, no versículo 14, no firmamento dos céus. E toda vez que a Bíblia diz e haja, e haja, e haja, ela está dizendo uma palavra hebraica chamada Ierri, que significa faça-se, haja, torne-se, e as coisas por si tornam-se. Ou seja, não há um diálogo, há uma ordem e as coisas acontecem. Amém? Mas quando vemos lá para o versículo 26, a coisa muda. A conjugação muda. O verbo muda. No 26 ele diz: também disse Deus: haja o homem. Foi isso que Deus disse? Podem responder. Façamos o homem. Ele mudou. Vocês percebem?
Ele não continuou, e haja o homem, não. Ele usou um diálogo com alguém. Ele disse, façamos. Ele nem disse sozinho, não foi um monólogo, não foi uma conversa com ele mesmo. Foi um diálogo com alguém. Houve uma troca de ideias aqui, houve uma troca de palavras aqui. Ele usou um outro verbo em hebraico que se chama nasher. Então, em toda a Bíblia, quando você vai procurar no hebraico, você vê que realmente mudou. Não foi somente uma tradução. Mudou, não foi haja, foi façamos, nasher, façamos. Então, ele está aqui a dialogar com alguém para criar o homem. Quando Deus criou o homem, ele usou o diálogo. Amém? Diálogo. E com quem Deus estava a falar? No princípio, criou Deus todas as coisas. No princípio, nós aprendemos que era Jesus. Então, Deus estava ali tendo um diálogo com Jesus. Meus amados, o que Deus quer ministrar no seu coração é que Deus criou uma ferramenta poderosa de ligação entre a terra e os céus. De ligação entre nós, chamada diálogo. Amém? Diálogo é fundamental. E o diálogo tem poder, tanto no reino físico, aqui na terra onde nós estamos, quanto no reino espiritual, entre nós e os céus, entre nós e as coisas celestiais. O diálogo é uma ferramenta poderosa, tanto na horizontal entre nós, quanto na vertical, nós e Deus, nós e as coisas espirituais. Então, se nós não aprendermos a dialogar, nós vamos perder muita coisa na nossa vida, seja física, seja espiritual. E as pessoas ao seu redor também vão perder se você não aprender a dialogar. Amém? Até os surdos e os mudos dialogam. É ou não é? Aqueles sinais que eles fazem são as palavras deles. Eles entendem, né? As pessoas que entendem também, eles falam. E no seu pensamento, quando oram a Deus, é por meio daqueles sinais também, diz a ciência. Então, o diálogo é muito importante. Os animais dialogam. Nós é que não entendemos, mas eles têm ali a conversa deles. E alguns até nós entendemos, né? E esse diálogo, ele é importante fisicamente, espiritualmente. Por quê? Porque eu me comunico com você e é importante eu me comunicar com você. E eu me comunico com Deus e é importantíssimo eu me comunicar com Deus. Se eu não me comunicar com você, vai ter problema. Se eu não me comunicar com Deus, vai ter grande problema. Se eu não souber fazer esses dois tipos de diálogo, eu vou perder. E muita gente também vai perder. E nós precisamos aprender isso. E aí vem a pergunta: você sabe dialogar? Será que nós sabemos dialogar? Deus nos criou com a capacidade de dialogar. E foi no momento da nossa criação que Deus dialogou. Será que nós sabemos dialogar? Será que nós sabemos usar essas ferramentas que Deus nos dá, essa capacidade poderosa que Deus nos dá? Eu quero dar alguns exemplos. Pessoas que não dão espaço para outras pessoas falarem, não sabem dialogar, sabe? Você vai tentar falar, a pessoa nunca deixa, não dá espaço. Você pensa em falar, só respira. Vocês conhecem ou não pessoas assim? Eu conheço um bocado. Aqui dentro eu conheço, não vou detectar. Claro que a gente conhece pessoas assim que falam. A gente, às vezes tem gente, acredite, pede um conselho, mas não ouve o conselho porque não para de falar. Pastor, eu queria saber um conselho. O que é que a senhora acha? Gol! Porque não para. E qual foi o momento em que eu falei? Nenhum, tchau, pastora, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Acontece isso. Não sabe dialogar, porque não dá espaço para outra pessoa falar. E tem pessoas que não ouvem o que você fala. Tá, é corpo presente, tá ali, tá falando, mas não ouve. E você percebe que a pessoa não ouve, porque o olhar dela tá, na maioria das vezes, nos ares. E uma pessoa que não ouve o que você está falando também não sabe dialogar. Às vezes está pensando no que vou falar. Eu quero falar, eu estou pensando no que vou falar, que nem sei o que você falou. Se você pedir para a pessoa reproduzir, vai pegar a pessoa na hora. A pessoa não sabe o que você falou. Então essas pessoas que também não param para ouvir o que o outro tem para dizer, são pessoas que não sabem dialogar. E a maioria das vezes, quando nós não ouvimos o que o outro tem para dizer, é porque nós não queremos aprender. Nós achamos que nós somos tão sábios e poderosos e sei lá o que não queremos ouvir o que aquela pessoa... Na visão daquele que não quer ouvir o que a outra pessoa tem para dizer, é porque a outra pessoa não vale nada na sua concepção. Então eu não quero nem saber o que você tem para dizer, porque para mim você não vale nada. É praticamente isso. E aquela pessoa que não é ouvida sente-se um lixo. É ou não é verdade? E depois, existem também pessoas que não se expressam.
Pessoas que não falam. Ou seja, pessoas que não falam, que estão sentindo, que estão passando, que acham, são as mais difíceis de trabalhar. Por quê? Tá rindo, né, Milena? Porque um bebê, gente, um bebezinho, você não sabe, é muito difícil de saber por que o bebê está chorando. É ou não é? A criança está ali chorando, aí você pensa, meu Deus, se eu pudesse fazer que essa criança me dissesse onde é que dói. E a gente não sabe onde é que dói, e a gente leva para o médico descobrir onde é que dói. E muitas vezes nem levamos. Achamos que sempre é uma cólica e pronto, está tudo resolvido. Ah, se o bebê falasse. E é muito difícil, são pessoas que também não falam, não se expressam, não dizem, não dialogam. Nós precisamos dialogar, nós precisamos colocar para fora. E isso é uma ferramenta que Deus deu, por isso que Ele diz, confessai uns aos outros, conversa, suportem uns aos outros. Por isso que Deus criou a oração como ferramenta de diálogo entre nós e Ele. Amém? Diálogo. Se você não me diz o que pensa, se você não se expressa, como é que eu vou saber? E aí, quando eu não sei me expressar, quando eu não sei ouvir, e quando eu não deixo espaço para outra pessoa falar, eu vou sofrer. Eu vou sofrer nas minhas amizades, eu vou sofrer nos meus relacionamentos interpessoais, eu vou tirar conclusões erradas, e muitas vezes eu vou ter que conviver com os frutos desse meu ato. Por quê? Porque as pessoas já não vão querer mais estar comigo. Se só eu falo, eu não gosto de ir conversar com quem só fala. Eu, Maria, pessoa, não gosto de conversar com quem só fala. Porque qual é o momento que eu vou ter de falar, minha gente, pelo amor de Deus? Imagina duas mulheres conversando e uma não pode falar. Isso é uma maldade. É um diálogo. Vamos tomar um café? Vamos. Mas qual é o momento que eu vou falar? É horrível. Mas aí gera, às vezes, problemas na sociedade e você não sabe por que ninguém quer sair com você. Você não sabe por que ninguém lhe entende. Às vezes é dentro de casa, o marido que só grita com a mulher que só grita com os filhos. Não há diálogo. Como é que vai entender? Como é que vai haver um acordo se não há essa conversa, se não há essa troca de experiência, se não há esse diálogo? Os soberbos não dialogam, mas os filhos de Deus dialogam, amém? E é sobre o diálogo que Deus quer falar e tratar no nosso coração. Mas a minha maior preocupação, eu dei essa introdução sobre o diálogo entre nós, mas não é o diálogo entre nós que Deus quer tratar hoje. Deus quer tratar hoje com a sua igreja sobre o diálogo com Ele. O nosso diálogo com Ele. E aí eu pergunto, você tem dialogado com Deus? E ainda pergunto mais, e Ele tem dialogado com você? O que é que Ele tem falado para você? Você pode ser uma pessoa super comunicativa, você pode ser uma pessoa que fala bem, você pode ser uma pessoa carismática, mas se você não tem diálogo com Deus, você vai sofrer. Amém? Vai sofrer. O teu diálogo com Deus não pode ser intermediado por ninguém. Ai, pastor, fala com Deus por mim. Ai, pastor, ora a Deus para mim, pergunta a Deus para mim. Não, meu amado, tem que ser você, porque não existe mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Então eu tenho que falar com Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é José, não é Fernando, não é Tiago, não é ninguém. É Jesus. Então eu falo diretamente com Jesus. Amém? Eu não posso voltar para a antiga aliança, onde as pessoas só falavam com Deus por meio dos sacerdotes, só adoravam a Deus por meio dos sacerdotes, só entregavam suas ofertas a Deus por meio do sacerdote. Não, a gente está na nova aliança. E a nova aliança é que você pode ter um diálogo com Jesus. Você está aflito, você está desesperado. E agora eu vou ter que ligar para a pastora Maria? Não. E agora você vai ter que ligar para Jesus, na hora. E Jesus não vai ter o telefone desligado como o do João Paulo. Jesus não vai ter o telefone sem crédito, como o do João Paulo. Meu amado, ligue. Jesus vai estar na hora online, Jesus vai estar na hora disponível, Jesus vai ter crédito para retornar para você na hora. Ligue para Jesus, fale com Jesus, em nome de Jesus. Porque quando não dialogamos com Jesus, mas dialogamos com o homem, nós estamos dizendo que a nossa confiança está no homem. E quando a nossa confiança está no homem, nós somos malditos, porque Deus diz, maldito é o homem que confia na força do outro homem, no braço do outro homem, que faz do outro homem o seu braço forte. O nosso braço forte é Deus. Eu preciso ter diálogo com Deus, eu preciso conversar com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Quando nós falamos muito de intimidade, alguns que estão começando agora podem não entender. Intimidade é conversar com Deus. É conhecer a Deus, é ter esse diálogo com Deus. E Ele nos criou para isso e por isso. Para termos esse contato com Ele. E nós vamos sofrer se não começarmos a conversar com Deus. E por que eu estou falando em diálogo e não em oração?
Porque muita gente ora, mas não tem diálogo com Deus. Amém? Vou repetir, muita gente dentro da igreja ora, mas não dialoga com Deus. Amém? A arma mais poderosa que Deus nos deu foi a oração, mas a oração como um diálogo, não como uma reza, não como palavras repetidas, não como palavras soltas ao vento, não como palavras como quem ninguém está ouvindo, não como palavras faladas por um artista quando está ensaiando uma peça, soltas ao ar, mas um diálogo, que alguém está verdadeiramente ouvindo e você precisa ter fé para isso. E Deus já derramou fé no seu coração. É saber que alguém está ouvindo e dá espaço para que outra pessoa fale. Eita, pastor, agora endoidou. Eu vou falar e vou ficar à espera. Fala, Jesus, alguma coisa que a pastora disse que o senhor tem que falar. Fala, amados. Mas ele fala aqui. Até Julinha sabe que Deus fala no nosso coração. Você não precisa falar com Deus e ficar à espera de uma resposta audível. Mas você fala com Deus e espera que Ele confirme no seu coração. Você fala com Deus e espera que Ele confirme no seu dia a dia. Confirme na boca de uma outra pessoa, na hora de uma pregação, de um louvor que você está ouvindo. Deus fala com você. Deus fala com você coisas simples da natureza. A Laura, Deus fala com ela até lavando roupa. Na máquina lá de lavar, Deus falando. Deus fala com a gente de maneiras maravilhosas. Maravilhosas. Nós precisamos estar atentos a esse diálogo de Deus conosco. A arma mais poderosa que Deus deixou para você, meu amado, é a oração. É o poder de conversar, de dialogar com Ele. E nesse diálogo, eu repito, nós não falamos sozinhos, nós estamos falando com Deus. Ele ouve e Ele responde, Ele fala, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. A palavra de Deus diz: batam e a porta será aberta. Ou seja, se Deus diz que me responde, então Ele está ouvindo. Ele vai responder. Ele é fiel, a sua palavra é maravilhosa. Então eu preciso aprender a dialogar com Ele. E nesse diálogo com Deus, existem acordos que nós fazemos com Ele. Nós fazemos com Ele, existem ideias que nós trocamos, existem perguntas, existem respostas. Olha Deus conversando com Adão e Eva, na viração do dia, a Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, Deus estava conversando, era um diálogo. Adão fugiu da presença do Senhor porque tinha acabado de pecar. Vocês vão ler em Gênesis, na queda do homem. Era um diálogo, gente, simples. Vamos lá, vamos ver, vamos lá, Gênesis capítulo 3. Versículo 9, olha o diálogo. E chamou o Senhor Deus ao homem, Gênesis 3, 9. E lhe perguntou: onde estás? Deus estava fazendo uma pergunta. 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então o homem disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E por aí vai, é um diálogo, é uma conversa. Nessa conversa que nós temos com Deus, existem perguntas, existem respostas, existem conselhos, existem direções, tem que haver. Esse é o diálogo que nós temos com Deus. O problema é exatamente aquele que eu acabei de falar. É que nós fazemos uma oração que mais parece uma reza repetida, onde nós aprendemos: Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vontade, na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tchau. Já fiz minha reza, minha oração de hoje. Não é isso que Deus quer. É um diálogo, é uma conversa. Senhor, olha, Pai, olha isso, olha aquilo. Senhor, obrigada, Pai, por esse almoço maravilhoso. Obrigada, Deus, hoje eu não estou com vontade nenhuma de fazer almoço. Glória a Deus, Senhor, que nós temos o que comer, né? Foi a minha oração de hoje: Senhor, não tenho vontade nenhuma, Pai, de fazer almoço, mas eu te agradeço, Senhor, porque glória a Deus que tem almoço para fazer. É uma conversa, é um diálogo, é uma conversa, gente, é algo normal, é algo que flui. E talvez nesse momento que eu disse: mas glória a Deus que tem comida para comer, já era Ele falando no meu coração: agradece, menina, que tem comida para comer, está aí reclamando porque não quer cozinhar. Era Ele, é simples, era Ele já falando no meu coração, eu mesmo repeti. Isso é diálogo, gente, é simples. Deus fala conosco, é muito simples e Deus quer dialogar conosco.
Deus quer dialogar conosco. Deus não quer repetição de palavras vazias que nós aprendemos. Olha, eu aprendi que o pastor Tiago diz: repreendemos todo mal em nome de... Vou usar, repreendemos, como é mesmo, repreendemos todo mal. Vou usar essa palavra, é linda. Ai, a Josi diz: ata os laços de amor ao redor. Ai, que palavra linda, eu tenho que decorar os laços de amor ao redor. Vou usar. Não, eu não preciso decorar. Eu vou usar essa palavra quando eu puder. Não, não é isso, é simples, flui, sai. Sai! Não são palavras que a gente decora, não são palavras que a gente aprende, são palavras que saem do nosso coração, igreja. E o nosso diálogo com Jesus não é um desabafo, não. Porque quando nós desabafamos, e nós podemos desabafar com Cristo, a única coisa que acontece é: vinde a mim. Aí quando você desabafa, você só desabafou, ele alivia, ele tira ele pega. E ele olha para você e viu, você só queria desabafar. Diálogo com Jesus não é só desabafo não, igreja, é muito mais. É conversa, é troca de informações, é um diálogo, é algo dinâmico. Você não pode chegar para Deus e somente desabafar, tchau. Aí realmente você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Só que existem problemas no diálogo nosso com Deus, e é por isso que nós não sabemos, e Deus quer ensinar para cada um de nós hoje a ter esse diálogo, entender o que é falar com Deus. Falar com Deus é que muitas vezes o problema que a gente tem no nosso dia a dia, aqui horizontal, a gente também tem no vertical, que é, do mesmo jeito que eu não dou espaço para outra pessoa falar, eu posso não estar dando espaço para Deus falar. Eu desabafo, eu falo tudo e vou-me embora. Aí amanhã eu vou fazer minha oração de novo, desabafo, jogo tudo e vou embora. E não tenho aquele tempo de meditação. Aquele tempo em que eu não falo nada. Aquele tempo em que eu apenas elevo o meu pensamento para o alto. Aquele tempo que eu apenas adoro ao Senhor. Aquele tempo que eu apenas leio a sua palavra. E acredito que o momento que Deus mais fala conosco é quando nós abrimos a sua palavra. Que a palavra é a boca de Deus. Mas muitos de nós não, só falamos aquelas orações repetidas que está ali no nosso caderninho de oração. E Senhor abençoa, Senhor faz, Senhor faz. Amém. Pronto, hoje eu orei. E o que foi que Deus te disse? O que foi que Deus ministrou no seu coração? Será que se eu perguntasse agora, igreja, alguém aqui quer compartilhar algo que Deus ministrou hoje no seu coração? Eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta, porque eu não sei se vocês todos iam levantar e dizer verdadeiramente, sem hipocrisia: pastora, hoje Deus ministrou isso e isso no meu coração. Ministrar é ensinar. Ensinou isso hoje eu aprendi com ele isso. Será que nós poderíamos vir aqui à frente e dizer: olha, hoje Deus me deu essa palavra? Nós só podemos dizer isso se nós tivermos um diálogo com Ele. Para Ele nos dar algo, nós temos que ter falado com Ele, amém? Será que aí dentro de você mesmo, será que você viria aqui à frente de algo verdadeiro que Deus ministrou hoje no seu coração? Às vezes nós só falamos, a Bíblia diz lá em Marcos, não precisa abrir, está no capítulo 8, no versículo 1. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Exatamente. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não param para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes o outro problema é que nós permitimos uma linha cruzada. Aqui se chama linha cruzada. Se existia em 1900 bolinha, você ligava para a pessoa e de repente ouvia uma outra conversa com outra pessoa lá na Conchanchina, sei lá onde. Lembram disso? Essa geração nova não lembra disso, né? Só em filme, né? Interferência de rádio. Linha cruzada, a gente chamava de linha cruzada. A gente vai atender o telefone e está uma outra conversa paralela. Ou seja, a tecnologia era maravilhosa, né, naquela época. E às vezes acontece isso no reino espiritual. Você está falando com Deus, mas tem linha cruzada. O inimigo não quer que você converse com Deus. Jesus vai para o deserto e ele está em jejum e está em oração. E quem aparece lá? O diabo para tentar Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, é verdade. Mas ele estava jejuando e orando, ele estava ali querendo conversar com Deus. E quem veio conversar com ele e oferecer maravilhas a ele? O diabo. Meu amado, você não está livre de ouvir a voz do diabo, não. Ele fala todo o tempo, ele não para de falar, gente. Porque ele quer enganar, como a Bíblia diz, se possível até os escolhidos. Ele quer seduzir. Ele quer fazer você comer da maçã, do fruto proibido, para se afastar do que Deus tem para você. Então, muitas vezes nós estamos até conversando com Deus e vem as linhas cruzadas, vem o ataque, vem uma ideia contrária daquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Cuidado!
E como é que eu sei, pastora, que aquela voz veio de Deus ou veio do mal? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que te guia para a verdade vem de Deus. Aquilo que te guia para a confusão, para a briga, para a fofoca, para a destruição, a autodestruição, não vem de Deus, igreja. Não vem de Deus. Até quando Deus nos exorta é para crescermos. É para extrair de nós o mal e fazer de nós algo melhor. Melhor. Satanás não. Satanás quando vem é para nos destruir, para tirar-nos do foco, do alvo de Cristo. Então, é fácil entender quando aquela voz não vem de Deus. Mas só conseguimos reconhecer se nós tivermos um diálogo com Deus. Amém? Porque se eu estou conversando com meu marido e aparece uma outra voz, eu tenho que detectar que aquela outra voz não é do meu marido. Por quê? Porque eu conheço, eu tenho intimidade, eu tenho diálogo com ele. A mesma coisa é com Deus. Se eu tenho diálogo com Deus, eu sei que aquela voz é de Deus. Eu não permito linhas cruzadas. Mas para ter um diálogo bem sucedido com Deus, eu também tenho que prestar atenção à palavra. E eu vou ler alguns versículos aqui, você também não precisa abrir, porque são vários. Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, se eu sei que isso é pecado, mas eu continuo fazendo, eu continuo praticando, eu continuo guardando ele dentro do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. É isso que Davi está dizendo. Se eu guardar, eu sei que é pecado, eu sei que eu tenho que liberar perdão, eu sei que eu tenho que amar, eu sei que eu tenho que sair da prostituição, eu sei que eu tenho que largar a pornografia, eu sei que eu tenho que parar os vícios, eu sei que eu não posso adorar os deuses, eu sei que eu não posso ir à bruxa, eu sei de tudo isso, mas eu faço, estou acalentando o pecado no meu coração, eu não vou dialogar com Deus. É o que Davi tem essa certeza e é o que nós deveríamos ter. Mas muitas vezes nós queremos pecar e achar que Deus está falando com a gente. E ser guiados por essa voz que está falando com a gente, mesmo a gente estando sujo no pecado. Mas Davi sabia, eu quero que você saiba. Se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Eu tenho que perdoar, não existe outra opção para o crente. Quem te feriu, quem te magoou, quem está te ferindo, quem está te magoando, você tem que perdoar. Senão, seus pecados não vão ser perdoados. E se seus pecados não são perdoados, como é que você vai ter um diálogo com Deus? Depois em Hebreus 12 diz assim: segui a paz com todos, não haja entre vocês raiz de amargura que brote do seu coração e lhe perturbe. Não pode haver. Por isso que os conflitos têm que ser resolvidos logo. Dentro da sua casa, você e seu marido, você e seus filhos, na igreja. O conflito tem que ser resolvido logo, senão brota uma raiz. A raiz começa a crescer e formar um fruto terrível de amargura que vai impedir você. Às vezes você está amargurado com aquela pessoa vai para o céu, mas você fica, porque você está ali com aquela amargura. Aquela pessoa foi que fez o mal, pastora, não importa, mas ela já pode ter pedido perdão a Deus, mas você continua ali com a sua amargura, aquela pessoa vai para o céu e você vai para o inferno. Depois a Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, você tem que ir e conversar com ele. Você nem deve trazer sua oferta se você tem algo contra o seu irmão, é resolver já. Também não é deixar de ofertar porque não resolveu com o irmão, não, é resolver com o meu irmão. Para que minhas orações sejam ouvidas, para que eu possa ter esse diálogo, essa intimidade com Deus. A Bíblia diz que se alguém recusa ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Está em Provérbios 28, 9. Se alguém recusa ouvir os mandamentos de Deus, até a sua oração é detestável. Então eu tenho que abraçar essa palavra completa, tudo que ela diz, e amar essa palavra. E a Bíblia também diz, maridos, 1 Pedro 3,7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, ou seja, vivam a vida comum do lar, com entendimento, com sabedoria, dando honra à mulher. Porque ela é o vaso mais fraco, ela é o mais fraco emocionalmente, ela é o mais fraco porque ela necessita de carinho, porque ela necessita de atenção, porque ela necessita de amor, porque ela necessita de flor, ela necessita de chocolate, amém? Não é mais fraco porque ela é fraca não, é mais fraca porque ela é delicada, ela é uma flor que Deus deu para você cuidar, para você regar. Eu falei de chocolate, todo mundo olhou para o pastor, chocolate aí amanhã, pelo amor de Deus. Olha Deus falando. É por isso que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. E aí ele continua, podem anotar, é 1 Pedro 3,7, ele diz assim:
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, maridos, homens, se vocês não tratarem as vossas mulheres com honra, se vocês não tratarem dela como um vaso frágil que você tem que proteger, porque um vaso frágil, imagina você ter um vaso de cristal, você vai protegê-lo. Não, aquele vaso é frágil, é delicado, eu vou protegê-lo. E é isso que o homem tem que fazer. A minha mulher, eu tenho que protegê-la. Amém? Por isso que quando o homem faz o papel contrário, que é machucá-la ou maltratá-la, ele está fazendo um papel contrário ao que a palavra de Deus diz, completamente. Porque ele está machucando aquilo que ele deveria proteger. Ele está maltratando aquilo que ele deveria acariciar, cuidar. Ou seja, as suas orações não vão ser ouvidas. Ponto final. É bíblico. 1 Pedro 3,7. Então eu tenho que cuidar do meu casamento, da minha vida, do meu lar, para que eu possa ter um diálogo perfeito com Deus. Eu não posso julgar, porque aí eu vou ser um fariseu. Que eu posso orar a Deus de qualquer forma. Eu não perdoo meu irmão, eu vou ter um diálogo com Deus. Eu maltrato minha esposa, eu vou ter um diálogo com Deus. Eu tenho uma vida de pecado e vou ter um diálogo com Deus. Não. Você vai ter um diálogo com, me desculpe a expressão, Satanás. Com Deus não. Amém? Foi assim que Eva teve, um diálogo ali com Satanás. Meus amados, Jesus era um homem que orava, dialogava com Deus o tempo todo. E Jesus era Deus. Então nós podíamos pensar, Jesus não precisava orar. Mas Jesus estava ensinando a cada um de nós o que nós devemos fazer, falar com Deus o tempo todo. Jesus estava no meio da multidão, era apertado, curava, fazia as coisas. Depois ele se separava, ia falar com Deus. Jesus não fazia nada sem falar com Deus, porque tudo de Jesus era de Deus. Então, meus amados, tudo nosso tem que ser dado a Deus. Então você tem que conversar com Deus, tem que conversar antes de você dormir, tem que conversar ao acordar, tem que conversar durante o dia inteiro. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Converse com Deus sem parar, dialogue com Deus o tempo todo. O tempo que você tem, todo. Jesus se separava para falar com Deus, coisas que era entre ele e Deus, o homem não podia ouvir. Você tem que se separar para conversar com Deus, coisas que eu não preciso ouvir. Por isso que a oração aqui dentro da igreja não é para você revelar os seus pecados, suas fraquezas, nem o pecado de ninguém. Porque está todo mundo ouvindo, é uma oração congregacional. A gente ora pelas causas de todos, a gente ora pela nação, a gente ora por tudo, pelos doentes, por tudo. Mas não pela minha causa pessoal, eu não vou estar aqui na hora da oração congregacional. Ah, Senhor, me perdoa porque eu pequei, Senhor... Não, isso não. Isso eu faço com Deus. Entendem isso? Amém? A pastora está ensinando, amém? Jesus falava com Deus, não somente no secreto, mas Jesus falava com Deus intercedendo pelo povo. Que é isso que eu estou dizendo congregacional. Jesus, quando ele estava ali no momento da morte, ele diz, Deus, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, para que eles não se percam, porque eles são teus. Jesus está intercedendo por nós. É uma oração intercessória, Jesus está dialogando. Jesus dialogava com Deus horas antes de fazer uma escolha importante. Ele ia escolher os 12 discípulos, mas antes ele se separou e passou a noite inteira falando com Deus. Agora imagina, Deus vamos lá, a gente tem que escolher, são 12, né? Tá bem, como é que é? Quem? Fulano não, Cicrano não, Beltrano, Mateus, mas Judas vai trair, Judas tem, olha, não, mas tem que ser, meu filho, para que ser. Era uma conversa, era um diálogo, a noite inteira, imagina Jesus, a noite inteira, era conversa. E Deus ia ministrando ali no coração dele, meus amados, tenha tempo com Deus, converse com Deus e veja o que Deus vai responder, e Ele vai responder ao teu coração. É real, é real. Deus é real, Deus quer falar com você, Deus quer falar com o seu povo. Deus quer falar com o seu povo. E vocês não sofrem por falta de conhecimento, não, porque vocês têm o conhecimento da palavra. Tem o conhecimento da palavra. Muitas vezes nós queremos ser e fazer grandes coisas, mas não queremos dialogar com Deus. E Jesus só era e fazia grandes coisas porque ele dialogava muito com o Pai. Não queira os dons sem querer o diálogo. Não queira sair para curar sem querer antes perguntar a Deus quem Ele quer que cure. O que Ele quer que eu faça. Amém? Os grandes homens de Deus eram homens que dialogavam com Deus. Daniel falava com Deus. Nem o rei, nem o edito do rei impediu Daniel de continuar orando a Deus. Era 3 vezes por dia. Era 3 vezes por dia. O rei disse, acabou com isso. Ele continuava orando. Davi era um homem que orava, falava com Deus o tempo todo. Tanto que escreveu aquele livro de Salmos que está cheio de oração, meus amados. Paulo falava com Deus o tempo todo.
todo, em tudo que fazia, orava, e Ele nos ensina a orar sem cessar. Amém? Ele nos ensina a ter uma vida de oração, de conversa, de diálogo com Deus. Só que, assim como nós, se não dialogarmos entre nós vamos cair em erros. Se não dialogarmos com Deus, nós também vamos cair em erros, em conclusões erradas, em caminhos tortuosos. Nós vamos dar ouvidos a conselhos que não vêm dele, sugestões que não vêm dele. Nos afastamos daquilo que ele tem para nós. E Deus quer trazer a gente de volta para o que ele quer para nós, para o centro da vontade dele. Só que quando nós temos um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, eu quero que você entenda que ele nos constrange, ele nos confronta, ele nos dirige, ele nos encaminha para pastos verdejantes. Não queira ir à presença de Deus para ter uma conversa com Deus e achar que a conversa com Deus vai ser: vem, filho amado, eu te amo, eu estava à tua espera. Muitas vezes a conversa com Deus vai ser igual Jacó, que lutou com o anjo a noite toda, a madrugada toda. Meus amados, queira um Jesus não somente que diz que te ama, mas principalmente um Jesus que te corrige, um Jesus que te ensina a ser melhor, um Jesus que confronta, porque esse é o Jesus da palavra, é o Jesus da Bíblia que nós pregamos, que nós acreditamos, que nós ensinamos, é um Jesus que confronta. E eu quero mostrar a você que quando você começa a dialogar com ele, ele vai te confrontar. Quando você começa a falar com Jesus, ele vai te confrontar. Quando você começa a falar com outras vozes que não é de Jesus, ele não vai te confrontar. Ele vai te exaltar. Ele vai exaltar o pior que é em você para que você ache que você é o máximo. Mas Jesus não, Jesus vai lá naquele lugarzinho que ele quer arrancar. Por exemplo, Nicodemo chega para Jesus e diz: Jesus, o que é nascer de novo? Resposta de Jesus: tu és mestre e não sabes? Confronto. O cara era mestre, Nicodemos, vai perguntar a Jesus o que é nascer de novo, uma coisa tão simples, e Jesus responde confrontando: tu és mestre e não sabes? Confronto. A mulher samaritana chega para Jesus e diz: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus confronta: vai, busca teu marido. Na hora Jesus expôs ali: esse é o teu pecado, mulher, tu já tivesse 5 maridos, o que tens agora não é teu. Confronta. Jesus precisa confrontar a igreja. Jesus precisa confrontar para que a gente largue aquilo. Para que a gente saiba exatamente o que a gente precisa ser moldado. Porque ele é o oleiro, nós somos o barro. E ele quer fazer de nós um vaso perfeito e maravilhoso. Mas para ele fazer um vaso perfeito e maravilhoso, ele precisa tirar as impurezas. Ele precisa jogar fora aquilo que não é bom. Jogar fora aquilo que não é bom. Quando ele chega para Marta, Marta vai: Senhor, olha Maria. Eu estou aqui lavando, passando, cozinhando, fazendo, coisando, acontecendo. Um bacalhau com nata está no forno e Maria está aí dos teus pés. E o que é que ele diz? Ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Olha que confronto. A Marta está ali fazendo tudo para o Senhor, está ali cuidando de todas as coisas materiais. E Deus está dizendo: Marta, não são as materiais que importam, Marta, são as espirituais, importa é o diálogo. Confronto. E aquela mulher, tenho certeza que mudou naquele dia. Quando Jesus tem um diálogo conosco, ele nos confronta e nós mudamos naquele momento, meus amados, que nós temos temor do nosso Deus. Quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram: a mulher entra, lava os pés de Jesus, enxuga, molha com as lágrimas, enxuga com o cabelo, aquela coisa toda. Os fariseus dizem assim: se ele soubesse que essa mulher é pecadora, não teria deixado ela lavar os seus pés. E Jesus vem com a resposta linda, maravilhosa: olha, Simão, eu cheguei na tua casa, tu não lavaste o meu pé. Tu não me deste um ósculo, que é um beijo, um abraço. Um beijo, abraço é amplexo. Mas essa mulher pecadora regou os meus pés, enxugou com os cabelos. Ou seja, confrontou aquele homem na hora e mostrou aquele homem qual era o erro dele. Meus amados, deixa Deus falar com você. Deixa Deus trocar ideias com você. Deixa Deus dialogar com você. Em nome de Jesus, deixa Deus confrontar você. Só assim Ele vai te levar em pastos verdejantes. E Ele quer te levar a pastos verdejantes. Ele quer te levar ao centro da vontade dEle. E a vontade dEle, amados, é boa, é perfeita e agradável. A nossa vontade, o nosso desejo, o centro que nós queremos estar é péssimo. Mas quando dialogamos com Ele, conversamos com Ele, trocamos ideias com Ele, Ele nos leva para o centro da vontade dEle. Em nome de Jesus, baixe suas armas perante Deus. Não precisa se defender perante Deus. Ah, Deus, olha, porque tu viste, Senhor, olha, tu conheces meu coração. Não precisa. Perante Deus não precisa disso, não.
Ele nos confronta. E quando ele nos confronta, nós não precisamos dizer: ah, Senhor, mas olha aqui, porque já tivesse 5 maridos, o que tens agora não é teu. Mas também, Senhor, tu já viste o que aqueles 5 maridos me fizeram? Não precisa se defender. Não precisa. Precisa reconhecer: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Senhor, eu vejo que tu queres me confrontar, Senhor. Eu sei que tu queres mudar, eu sei que tu queres salvar a minha vida, a minha casa, a minha família. Foi isso que aquela mulher fez. E eu tenho certeza que virou uma nova mulher. Deus, quando nos confronta, não é para nos acusar. Deus, quando dialoga com nós, não é para nos acusar, mas para nos dar a oportunidade de sermos melhores. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aliás, vamos dialogar. Eu quero orar, impor as minhas mãos sobre aqueles que têm dificuldade de dialogar com Deus. Sobre aqueles que verdadeiramente não conseguem falar com Deus. Sobre aqueles que têm dificuldade de dialogar com Deus. Se você tem dificuldade de falar com Deus e, claro, crê que pela imposição das mãos, que pela oração, pela ministração dos líderes, você pode ser ajudado, ser auxiliado, Deus pode ministrar na sua vida, vem à frente. Se você não acreditar, não vem à frente em nome de Jesus. E se você também for corajoso, né? Porque a maioria dos seres humanos são fariseus, são hipócritas, fingem uma coisa que não são. Mas nós estamos aqui diante de Deus. Nós não estamos aqui diante dos homens, nós estamos aqui no lugar certo, na Igreja Santa do Senhor. E se nós temos dificuldade, nós temos que tratar. Permitir que Deus trate essa nossa dificuldade. Se você tem dificuldade de falar com Deus, de dialogar com Deus, em nome de Jesus, sai daqui diferente, sai daqui liberto, sai daqui cheio de vontade de ter esse diálogo com Deus, porque o que Deus quer hoje é ter esse diálogo com você, em nome de Jesus. Eu quero pedir que toda a igreja, aqueles que não vierem à frente, fechem os olhos e orem, falem com Deus e dialoguem com Deus em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha para ser ajudado em nome de Jesus. Não tenha vergonha, venha para ser ajudado em nome de Jesus.
coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Micael, pode vir aqui, por favor.
me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. 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 Meus amados, Deus quer dialogar com você. E se você permitir, Deus vai dialogar com você. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus liberou a unção nesse lugar sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que cada um de nós vamos chegar na nossa casa e vamos ter vontade de dialogar com o nosso Deus. Nós vamos deitar na nossa cama e vamos estar dialogando com Deus o nosso pensamento. Nós vamos acordar e vamos estar dialogando com o nosso Deus, porque Ele quer falar conosco. E eu tenho certeza que Ele quebrou barreiras essa noite. Eu tenho certeza que eu vou ouvir da boca de vocês, pastora, desde aquele dia. Eu só me apetece orar, só me apetece falar com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para encerrarmos. Em nome de Jesus. E vou fazer orações por algumas pessoas. A igreja concorda comigo em nome de Jesus. Vou ficar tocando. Florinda, vem cá. Antes de tudo, deixa eu passar aqui o microfone para Florinda rapidinho. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço em primeiro lugar, ela é mais que minha irmã, Maria Aparecida e o Sr. Adolfo. Tenho a agradecer por eles me trazerem para esta igreja. Estou muito feliz e a partir desse dia houve paz e união no meu lar. E quero dizer também que desde do meu batismo, mais o meu companheiro, que a partir de amanhã vai ser meu marido, de verdade. Amanhã vai ser o nosso casamento. Não resisto. E
Quem vai ser os meus padrinhos vai ser o pastor Tiago e a pastora Maria. São os meus padrinhos e a partir de agora são mesmo os meus padrinhos até eu morrer. E a minha família. Agradeço-vos de todo o coração o carinho que vocês têm-me dado, a mim e ao meu companheiro, de todo o amor, todo o carinho. Dou-vos todos um grande abraço, de coração mesmo. Estou muito feliz. A partir da manhã realizei o meu sonho, que foi a minha felicidade. Em primeiro lugar foi o nascimento do meu filho. Segundo foi o conhecer este senhor e o meu batismo foi, eu não tenho explicação, foi o dia mais feliz da minha vida. E amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai ser o nosso casamento, ou é às 2 ou 2:30 da tarde. Muito obrigada, de todo o meu coração. Amo-vos a todos. Um beijo. Glória a Deus. Tá vendo? Casamento é bom. A gente pensa que não, é bom. Em nome de Jesus. Isso é uma bênção. Todos nós estamos felizes também. Isso quem faz se a igreja ser assim, não é o pastor Tiago, não é a pastora Maria, mas sim é a graça de Deus sobre nossas vidas. É a graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês, não é? É que nos faz amar, suportar uns aos outros em amor, não é? Com carinho, às vezes chateados, mas amando mesmo chateados. Esse é o amor de Deus em nossas vidas. Por isso que a Igreja Plenitude da Palavra tem esse carinho imenso por cada um de vocês e vocês por cada um de nós, não é? Que o amor de Deus é compartilhado com todos, não é? E depois dá uma curtida lá no... Mas vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Pai, pela vida da irmã do Claudeni, Deus, que está sofrendo com câncer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa curá-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa passar com ela, Senhor, segurando na mão dela, Senhor. Que ela possa saber que o Senhor está com ela, Senhor. Em meio a angústias, aflições, as tribulações, o Senhor está conosco, o Senhor está com ela. E uma igreja aqui em Portugal, Senhor, que ora, Senhor, por uma pessoa que está no Brasil, Deus. Que uma pessoa pediu, Senhor, oração, ó Pai, confiando, Senhor, na igreja aqui em Portugal, Deus. Sabendo que o Senhor responde as orações do teu povo, Pai. Sabendo que aqui há pessoas que dialogam contigo, Deus. E o Senhor tem o maior prazer, ó Pai, de abençoar as nossas vidas. É um desejo do teu coração nos abençoar em todos os instantes, Senhor. Em todo momento. É teu maior prazer, Senhor, abençoar os teus filhos. E nós te pedimos, Senhor, as pessoas que nós conhecemos, que estão enfermos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja a tua cura, ó Pai, com abundância, Deus. Que haja o teu mover, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu Espírito venha, ó Pai. Venha sobre nós. E venha com os teus dons, com os teus frutos, Senhor, sobre a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja arrependimento, que possamos conhecer, Senhor, a Ti cada dia mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom falar contigo, como é bom conversar contigo. Como é bom interceder por alguém, Deus. Porque o Senhor intercede por nós todos os dias, 24 horas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós, Senhor. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra das tentações, as provações que vão surgindo, que possamos ser aprovados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Nos dá, Senhor, discernimento, entendimento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Aqui é um povo que te ama, que te adora, Senhor. Que nós rendemos graças a Ti, Senhor, pois não existe um Deus melhor, Senhor. Tu és o melhor, Senhor. Tu és o maior, Deus. Às vezes faltam palavras, Senhor, para descrever, Senhor, o que Tu és para nós, o que Tu és para essa igreja, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, que possamos ter, Senhor, uma semana de vitória, Deus. Uma semana de conquista. Uma semana de graça sobre graça, Deus. Uma semana que podemos romper em fé, Deus. Uma fé sobrenatural, Pai. Uma fé que move, Senhor, as montanhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos andar sobre as águas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Repreendemos o inimigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por 7 caminhos eles fugirão, porque eles vão ver a glória de Deus sobre o teu povo. A glória de Deus sobre aqueles que te aceitaram, que declararam que Tu és o Senhor de suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós, Senhor, pedimos, ó Pai, que os nossos familiares venham conhecer a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos salvação, Senhor, sobre a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende toda idolatria, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos só Te adorar, porque Tu és um Deus que nos ouve. Tu és um Deus que nos responde. E nós somos criados à Sua imagem e semelhança. Nós Te agradecemos, ó Pai. Que a graça e a paz, a consolação do Divino Espírito Santo de Deus permaneça sobre Ti. Que o fogo da glória de Deus venha Te consumir com o amor de Deus sobre Tua vida. Que as bênçãos do Senhor venham Te acompanhar. Que as pessoas lá fora possam ver o brilho de Cristo na Tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde colocar a planta dos Teus pés será um lugar próspero, será um lugar santo. Pois você é a casa favorita de Deus. Que você venha sonhar os sonhos de Deus. Que Deus venha te dar revelações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.